Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Ricardinho, sejam bem-vindos ao Matemática X. Vamos trabalhar agora com um conteúdo chamado Teoria dos Conjuntos e eu vou separar contigo esse conteúdo em 3 videoaulas. Primeiro momento, vamos relembrar aí o que são as relações entre conjuntos, quais são elas, né? A relação de pertinência e de inclusão. E em seguida, falar um pouco sobre as operações de conjuntos: união, intersecção, diferença e complementar. E aí eu vou pegar esses conceitos de operações e vou depois colocar em prática na aula número 2, que é uma aula sobre problemas envolvendo conjuntos, ok? E aí, por fim, vamos relembrar o que são números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e falar um pouquinho sobre os chamados intervalos numéricos, ok? Estão prontos? Então, toca a vinheta. Muito bem, meus amigos, então vamos inicialmente falar sobre o que seria um conjunto. Gente, a noção intuitiva nós temos do que vem a ser de fato um conjunto. Conjunto é qualquer tipo de coleção, de agrupamento. Agora, tecnicamente, a gente vai falar que conjunto é um conceito primitivo. Na matemática, o que é um conceito primitivo? É todo conceito que ele é aceito sem definição. Então, na matemática, por exemplo, em geometria, você fala que ponto, reta e plano são conceitos primitivos, porque são conceitos que tu sabes intuitivamente, mas não sabe definir, ok? Então, na álgebra, seria parte de conjuntos. Agora, como é que você pode estar representando um conjunto? Vamos lá? Primeira situação, acompanha lá comigo no quadro. Eu quero formar o conjunto dos divisores positivos do número 10. Vamos lá. Quais são os números que conseguem dividir o 10 deixando o resto nulo? Vamos lá, acompanha comigo. Temos lá o 1, que mais? Temos o 2, temos que mais? O 5 e temos o próprio 10. Vamos colocar chaves aqui ó, e falar que o conjunto A, então, é formado por esses elementos. 1, 2, 5 e 10. Tá? Uma outra maneira de se indicar um conjunto, senhores, é usando o que eu chamo de diagrama de Van Euler. Se escreve Van Euler, mas pronuncia Van Euler. Tá? É uma espécie de uma elipse em que aqui em cima você vai colocar o nome do conjunto e aqui dentro os elementos que ele possui. No caso, 1, 2, 5 e 10. Eis aqui então os elementos do conjunto A. Ok? Vamos lá, segunda situação. Conjunto dos números ímpares positivos. Vamos lá. Números ímpares positivos. Quem são eles? Começando com 1, logo em seguida 3, depois 5, depois 7, depois 9 e assim por diante. Você repara que, diferentemente do conjunto do primeiro exemplo, esse daqui ó, tem infinitos elementos. Quando o conjunto tem infinitos elementos, tu vai colocar essas reticências aqui. Ó. Legal? Então, repara que o primeiro conjunto ele é finito, tem uma quantidade finita de termos, já o segundo, uma quantidade infinita de termos. Ok? Agora, terceira situação. Conjunto, e não conjuntos, conjuntos dos números pares, primos, maiores que 3. E aí, meus amigos? Primeiro, o que são números primos? Números primos são números especiais, que possuem no campo dos naturais apenas 2 divisores, ele mesmo e a unidade que é 1. Eis alguns exemplos, vai. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Repara que esses números, eles possuem apenas 2 divisores, ele mesmo e a unidade, ok? Muito bem, então reparem, meus amigos, que o único número par que é primo é o 2. Então, quando eu lhe peço aqui, ó, números pares primos maiores do que 3, nós não temos, gente, porque o 2 é o menor deles. Então, a gente fala que esse conjuntinho aqui, ó, ele é um conjunto sem elementos, ou seja, ele é um conjunto vazio, que eu vou estar indicando assim, ou então, assim, ó, colocar chaves sem nada dentro. Legal? Só não vai querer fazer a coisa ficar completinha e escrever assim, né? Ah, então vamos botar assim para ficar bem completinho. Não. Isso aqui é um conjunto unitário formado pela letra φ. Tá? Então, não confunda, ou você coloca só as chaves, ou coloca, né, aquela bolinha, digamos, cortada, vamos dizer assim. Tá? Bom, quarto exemplo. Conjunto dos números pares primos positivos. Como você viu,
número par e primo, o único que temos, positivo, é o 2. Então, esse conjuntinho aqui, ó, a gente fala que ele é um conjunto unitário. Ele é formado por apenas um único elemento. Legal, meus amigos? Muito bem, visto isso, vamos dar uma relembradinha aqui agora. Acompanha lá comigo. Opa, volta aqui um pouquinho. Isso. Vamos relembrar aqui agora as chamadas relações entre conjuntos. Aliás, relações entre elemento e conjunto com conjunto. Gente, é uma questão matemática falar assim, quer ver? Ó? Quando o conjunto A tem, digamos lá, os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Perceba que o número 2, ele é um elemento do conjunto A. Certo ou não? Certo. Então, para indicar isso matematicamente, numa linguagem universal, tu vai colocar assim, ó, 2 pertence ao conjunto A. Então, quando você lê assim, ó, 3 pertence a A, eu quero que a leitura fique assim, ó, 3 é elemento do conjunto A. Beleza? Em contrapartida, você percebe, por exemplo, que o 4 não é elemento do A. Se o 4 não é elemento do A, então você fala que o 4 não pertence a A. Então, que fique bem claro que a relação de pertinência ela é feita para relacionar elemento e conjunto. Agora, vamos lá. Repare que todo elemento de A está em B. Sim ou não? Ó, 1, 2 e 3 está em A e também está em B. Agora, qual seria o erro de eu chegar para ti e falar assim, ó, A pertence a B? Porque até numa linguagem meio que, né, lógica, o cara poderia pensar, todo elemento de A está em B, então A pertence a B. Mas aí que tá, gente. A leitura seria assim, ó. A é elemento do conjunto B. Gente, A não é elemento. A é um conjunto. Aí a relação que existe para indicar conjunto com conjunto é a relação de inclusão. Então você vai chegar aqui, ó, e vai colocar para mim que o A está contido em B. Ou melhor, o A é um subconjunto de B. Então a relação entre conjunto com conjunto será uma relação de inclusão, de continência. Tá? Agora repare, por exemplo, que nem todo elemento de B está em A, certo? Então quer dizer que o B não é subconjunto de A. Então a relação fica assim, ó. B não está contido em A. Legal? Então, de novo, elemento para conjunto, pertinência. Conjunto com conjunto, continência ou inclusão. Legal? Muito bem, já volto a falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero que você dê uma espiadinha para esse quadrinho aqui, ó, e me diga todos os subconjuntos que o conjunto A possui. O A possui 3 elementos, 1, 2 e 3. E eu quero agora saber todos os subconjuntos que eu posso formar, ou seja, todas as combinações que eu posso formar entre esses elementos. Então, repara que podemos formar aqui, ó, a combinação dos 3, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 é um subconjunto. 2 com 3, 1 com 3, 1 com 2, o 3 sozinho, o 2 sozinho, o 1 sozinho e o conjunto vazio. Galera, por uma definição matemática, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Como é que é? O conjunto vazio, por uma definição, está contido em qualquer conjunto. Eu vou escrever isso matematicamente assim, ó. Conjunto vazio está contido em A para todo e qualquer conjunto A. Esse A viradinho aqui, ó, eu leio para todo e qualquer. Ok? Então, conjunto vazio... Opa, deixa eu só arrumar que ficou feio isso aqui. Peraí, vamos ver. Aqui, ó. Pronto. Então, gravou comigo. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Gente, a gente fala que isso aqui é uma convenção, porque é mais fácil falar isso e ponto final, né? Mas uma explicação lógica para isso, até coloquei lá no teu e-book, tá? Por falar em e-book, não esquece de ir lá no nosso site e baixar o teu e-book sobre teoria dos conjuntos, tá? Lá você vai ter a teoria dos conteúdos, exercícios, todos eles gabaritados e resolvidos, tá? E em cada começo de aula, os links para as videoaulas, tá? Então lá eu te explico mais ou menos o porquê que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto.
É porque assim, ó, na matemática não tem meia verdade. Ou a coisa é verdade ou não é verdade. Por exemplo, o conjunto vazio, meus amigos, ele não estaria contido em A se algum elemento dele não estivesse em A. No entanto, o conjunto vazio não tem elemento algum. Então, essa sentença aqui, ó, ela é falsa. Se essa aqui é falsa, então essa tem que ser verdadeira. Então, isso aqui é uma consequência. Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Essa é a explicação. Legal? Muito bem, então repare que o conjunto A possui lá 8 elementos. Vamos fazer agora o mesmo com esse aqui de baixo. Ó. Agora o A possui 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Então eu posso formar aqui de subconjuntos o conjunto vazio. 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho, 4 sozinho, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 3, e vai, até chegar nele próprio. Repare que o conjunto A, aqui em cima, ó, ele tinha 8 subconjuntos. Se eu contar aqui, ó, eu vou ter ao todo 8 subconjuntos. Se eu contar aqui embaixo, ó, o A vai ter 16 subconjuntos. Gente, em muitas questões de prova, tá, o cara não vai te pedir para você calcular ou para você achar todos os subconjuntos. Às vezes a pergunta ela é bem pontual, ele quer quantificar isso. E para quantificar, a dica é a seguinte. Número de subconjuntos de qualquer conjunto é calculado pela expressão 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto em questão. Então faz sentido. Por exemplo, primeira situação aqui, ó, eu iria fazer 2 elevado a n. n é o número de elementos do conjunto. São 3 elementos. E 2 ao cubo realmente é 8. Aqui, ó, conjunto de baixo, 1, 2, 3, 4, 4 elementos. Então ele vai ter 2 elevado à quarta subconjuntos, ou seja, 16 subconjuntos. Então, por exemplo, aqui embaixo, conjunto A com 5 elementos, vai ter quantos subconjuntos? Bom, bastaria fazer 2 elevado à quinta. 2 na quinta é 32, ou seja, o conjunto A ele vai possuir 32 subconjuntos. Ok? Quem são eles? Até dá para escrever todos, mas a pergunta vai ser quantos são e não quais são. Tá? Mas lembre que o conjunto vazio está lá. Legal? Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Bom, aqui à tua direita temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, teremos 2 elevado à sétima subconjuntos. E isso vai dar 128. Então, esse conjunto vai ter lá 128 subconjuntos, contando com o conjunto vazio. Se tirar o vazio, teríamos 127. Ok, meus amigos? Muito bem. Vamos dar uma espiadinha aqui agora, numa questãozinha aqui na tela. Vai, acompanha lá comigo. Temos lá o conjunto A formado pelos elementos em questão e eu te peço quais itens abaixo estão certos e quais estão errados. Vamos lá. Opa, volta aqui um pouquinho. Isso. Gente, para você não errar esse tipo de questão aqui, ó, eu vou te pedir um pouquinho de paciência. Se tu tiver paciência, tu não erra a questão de bobeira. Aqui, ó. Escreva para mim, aqui ao lado, todos os elementos do conjunto A. Primeiro faz isso. Como é que você faz para saber os elementos de um conjunto? Bom, uma linguagem bem prática é tu chegar aqui, ó, e eliminar as chaves extremas. Pronto. O que ficou naquele miolo são os elementos, são as peças do conjunto. Então vejamos, nesse contexto, ó, repare que o A sozinho é um elemento, o B sozinho é um elemento. Gente, C é um elemento? Não. O que é elemento é isso aqui, ó. É o C entre chaves. Repara que, embora nós temos as chaves extremas ali, ó, mas o próprio C veio entre chaves. Então, ele, naquele contexto, é um elemento. Então, esses são os elementos do conjunto A. Bom, aí a relação de elemento para conjunto, como você viu agora há pouco, é uma relação de pertinência. Joia? Joia, maravilha. Agora vamos montar aqui, ó, no canto do quadro os subconjuntos do conjunto A. Bom, nós temos aqui, ó, 3 elementos. Então, nós teríamos ao todo, ó, 2 elevado a 3 subconjuntos. Então, teríamos ao todo 8 subconjuntos. Quem são eles? São vários. Eu vou escrever para ti aqui, ó, alguns deles. Pode ser? Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui, ó, o A e vamos fazer uma combinação dele com o B. Ó, fazer o A com o B. Esse é um subconjunto. Fazer aqui outra combinação. Fazer agora, sei lá, o A com C entre chaves. Aqui, ó. Esse é outro subconjunto. Ah, o conjunto vazio também é um subconjunto. Ah, o A sozinho é um subconjunto. Ah, o B sozinho é um subconjunto. Então, o C entre chaves, com as chaves extremas aqui, ó, também é um conjunto. Lógico, tem mais, tem mais. Eis aqui, ó, os subconjuntos do conjunto A. Relação de conjunto para conjunto, meus amigos, é uma relação de inclusão. Então, qualquer coisa que vier diferente disso, a gente pode botar como errado. Vejamos aqui, ó. Primeiro item. Elemento A sozinho pertence a A. A é elemento do conjunto A. Sim ou não? Sim, de fato é. Legal? Se viesse assim, ó. Se vier assim, ó, estaria certo? Não. Não, porque esse cara aqui, ó, entre chaves, não está aqui nesses elementos. O que estão de elementos são os três, só os três e apenas os três. Ok? Vamos lá. Segundo item. C é elemento do A. Gente, os elementos do A estão aqui, ó. O C não é elemento. Isso aqui, ó, é C entre chaves. Então, esse cara aqui, ó, está falso. Legal? Agora, o C entre chaves é um elemento do A. Sim, aí fechou. Aí esse item está correto. Ó, vejamos. O subconjunto A e B está contido em A. Sim, relação de conjunto para conjunto é uma relação de inclusão. Então, isso está correto. Se tivesse, digamos assim, ó, A e B pertence a A. Aí a leitura estaria errada. Porque a leitura técnica seria assim, ó. A e B entre chaves é elemento do A. E não é. Beleza? Muito bem. B está contido em A. Gente, o B é elemento do A. Então, você não pode falar que B é subconjunto de A. Está errado. Isso aqui, ó, está falso. O conjunto vazio, sim, está contido em qualquer conjunto. Isso é verdade. E o A possui 8 subconjuntos, de fato possui. Tá? 2 elevado ao cubo, de fato dá 8 subconjuntos. Maravilha? Então aqui ficou errado apenas os itens B e E. Tá? Os demais estão corretos. Legal, meus amigos? Muito bem. Feito isso, opa, eu quero te falar o que são os chamados, o que é o conjunto das partes de A. É um nomezinho difícil, parece, mas a aplicação é bem fácil. Gente, é assim, quer ver? Ó, vamos lá. Eis aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. E aqui embaixo, os subconjuntos de A. Gente, esses subconjuntos de A, eles formam um conjunto que se denomina conjunto das partes de A. Como é que é? Conjunto das partes de A, senhores, são ou é um conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Como assim? Vamos criar aqui uma situação, ó. Conjunto A, ele é formado pelos elementos, vamos botar aqui, ó, A e B, certo? Então, os subconjuntos de A são o vazio, que é sempre o subconjunto, que mais? O A sozinho, que mais? O B sozinho e o A com B, certo? Então, esses são os subconjuntos de A. Agora, o que seria o conjunto das partes de A? Seria, meus amigos, o conjunto formado por esses subconjuntos. Pronto. Eis aqui, então, o conjunto das partes de A. Então, tu repara que nesse contexto aqui, ó, o conjunto vazio, ele é um elemento das partes de A. Então, você pode falar que o conjunto vazio pertence às partes de A, visto que ele é um elemento de A. Tá? O A entre chaves. Esse cara aqui, ó, ao mesmo tempo, ele está contido em A, por ser um subconjunto dele, mas, ao mesmo tempo, ó, ele é um elemento do conjunto das partes de A. Então, ele pertence às partes de A. Legal, meus amigos? Show de bola? Tá. Agora, eu quero falar contigo sobre as primeiras operações com conjuntos. Algumas são bem intuitivas. Começando aqui, ó, pela operação de união. Vamos lá, aqui, ó. União entre conjuntos. Gente, como o próprio nome fala, a união tem a ver com o quê? A união tem a ver com agrupamento. Então, assim, ó, temos lá o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7.
A hora que eu fizer o agrupamento entre os dois, ó, eu vou gerar um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você repara que, embora eu tenha 4 e 5 em ambos os conjuntos, eu escrevo eles apenas uma única vez. Não tem que repetir os dois. Ok? Então, A união com B é formado por elementos X que pertencem a A ou pertencem a B. Daqui a pouquinho, eu vou falar contigo sobre esse conectivo ou aqui, tá? Por que o conectivo é ou e não um e, por exemplo? Tá? Então, entenda, a união é um agrupamento dos elementos do conjunto A, do conjunto B. Legal? Gente, repare que a operação de união é uma operação em que vale a comutatividade. Ou seja, se eu fizer A união com B ou se eu fizer B união com A, dá a mesma coisa. Nesse contexto aqui, ó, se eu fizer B união com A, eu também vou chegar nos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, na união, vale a comutatividade. Vamos pôr para ti, então, aqui, ó. A união com B é igual a B união com A. Legal? Vamos lá. Segunda operação. Operação de intersecção. Gente, o que significa intersecção? Significa coisas em comum. Então, por exemplo, veja que o conjunto A tem formado, ou é formado, pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O B é formado por 3, 4, 5 e 6. Eu te pergunto, A e B tem elementos em comum? Tem. Repara ali, ó, os elementos 3 e 4 pertencem tanto a A quanto a B. Então, esses elementos vão formar o conjunto A intersecção com B. A intersecção com B, eu vou indicar aqui, ó, por esse, entre aspas, U viradinho. Tá? O U para cima, união. U para baixo, intersecção. Então, intersecção é formado por elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então, A união com B é formada por elemento X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Tá? Já vou te falar por que do E aqui e por que do O aqui, tá? Mas só um detalhe importante, meus amigos. Vamos imaginar que o conjunto A seja formado pelos elementos 1 e 2. E que o conjunto B seja formado pelos elementos 3 e 4. Legal? Nesse contexto, meus amigos, eu te pergunto, o que daria A intersecção com B? A pergunta é a seguinte, existe algo em comum entre A e B? Não. Quando, nesse caso, a intersecção entre os dois der o conjunto vazio, meus amigos, a gente fala que A e B são conjuntos disjuntos. Então, se alguém falar para ti em conjuntos disjuntos, são conjuntos que não têm nada em comum. Tá? Então, A e B são disjuntos, então A intersecção com B vai dar o conjunto vazio. Ok? Galera, e também basta falar aqui, ó, que na intersecção e na união nós temos algo em comum, que é a comutatividade, né? A intersecção de A com B ou de B com A é a mesma coisa. Então, em ambos os casos, vale a comutatividade. Agora, primeiro, por que na união nós temos o conectivo OU? Por que em intersecção temos o conectivo E? Por que a união é OU e intersecção é E? Por que disso? Bom, para ficar bem clara a situação, deixa eu só apagar o que eu fiz aqui no cantinho do quadro. Vou apagar aqui então. Vamos imaginar que eu tenha dois conjuntos A e B, tá? Conjunto A formado por elementos que eu não conheço. B formado por elementos que eu também não conheço. Agora vamos supor que lá pelas tantas, eu fui fazer A união com B e essa união foi formada pelos elementos. Vamos por aqui, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. Aí eu chego para ti e pego o elemento 8 como cobaia e te pergunto, o 8 é elemento do conjunto A, com certeza? Tu vai me dizer que não. O 8 é com certeza elemento do B? Também não. Mas uma coisa é certa, meus amigos. O 8 com certeza é do A ou do B. Então, repara que na união não existe uma exclusividade. Então, você não pode pegar um elemento pontual aqui ó, e falar que certamente ele é do A ou do B. Então,
Nesse caso, você usa o conectivo ou para indicar essa situação. Tá? Alguns livros um pouco mais técnicos, tá? Costumam colocar esse ou aqui, ó, com esse Vzinho aqui, ó. Tá? Então, às vezes, o cara coloca X pertence a A e tira esse ou e coloca esse Vzinho aqui, ó. X pertence a B. Então, se vier esse Vzinho, ele faz papel desse conectivo ou. Tá? Muito bem, gente. Agora, vamos supor que, de novo, voltando para baixo aqui, ó, eu tenha a intersecção com B. E essa intersecção foi formada pelos elementos 7 e 8, por exemplo. Ah, vamos supor assim. Bom, repare que a intersecção ela é feita com elementos comuns aos dois. Então, nesse caso, eu te pergunto, o 7 é elemento do A, com certeza? Sim. Se ele é comum, tem que estar em A. Se ele é comum, tem que estar em B. Então, o 7 é elemento de A e de B. Então, por isso que na intersecção ó, eu coloco o conectivo E, que dá uma ideia de exclusividade. Legal, senhores? Então, tá aí a explicação do motivo do OU e do E. Às vezes, o E, o cara costuma colocar com esse Vzinho aqui, ó, virado, tá? Um circunflexo. Então, ele tira o E e coloca aquele Vzinho ali viradinho. Beleza? Tá. Agora, próxima operação com conjuntos. A operação de diferença. Acompanha lá comigo, vai. Temos lá um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B, 4, 5, 6 e 7. O que é o conjunto, meus amigos? A menos B. Bom, A menos B é tudo que pertence ao A e não pertence ao B. Gente, o que o A tem que o B não tem? Vejamos aqui, ó. Nós temos algumas coisas em comum aqui, como 4 e 5, e algumas coisas que estão só no B. Mas repara que o A tem que o B não tem, ó, é o 1, o 3 e o 2. Então, 1, 2 e 3 são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Agora, nós temos uma coisa. Na união e na intersecção, valia a comutatividade. Agora eu te pergunto, meus amigos, na diferença A menos B é igual a B menos A? A resposta é, em geral, não. Por quê? Por exemplo, se nesse contexto aqui embaixo, ó, eu fosse fazer B menos A, eu iria te perguntar, o que o B tem que o A não tem? Gente, o que o B tem que o A não tem, ó, é toda essa região aqui pintada em azul. Ou seja, é formada pelos elementos 6 e 7. Então, repara que na diferença não vale a comutatividade. Agora, existem casos em que A menos B é igual a B menos A? Existe. Se o A for igual a B. Tá? Então, se o A for igual a B, aí tu vai me dizer que o A menos B é igual a B menos A. Que, por sinal, daria o quê? Pense, vai. Pense que o A é igual a B. A é formado pelos elementos 1 e 2 e B também 1 e 2. O que o A tem que o B não tem? Nada. O que B tem que A não tem? Nada. Ou seja, nesse caso, daria como resposta conjunto vazio. Legal? Então, só vai valer a comutatividade na diferença se A e B forem iguais. Massa? E agora, por fim, uma última operação, que é a operação de complementar. Gente, como o nome fala, complementar. O que vai me indicar isso? Acompanhe lá comigo o exemplo. Ó. Temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repara que todo elemento de A também está em B. Então, você fala para mim que o A é subconjunto de B. Como é que é? É A é subconjunto de B. Professor, mas eu queria escrever assim, ó. Pode. Se tu escrever assim, tu vai dizer que o A é elemento do B. Gente, A não é elemento, A é conjunto. Então, a relação correta é a de inclusão. Então, A está contido em B. Agora eu te pergunto, gente, o que falta para o A chegar até o B? O que falta para o A virar o B? O que falta para o A virar o B é toda essa região aqui de fora, quer ver? Ó? Essa região aqui formada pelos elementos 2, 6, 4 e 8. Os elementos 2, 6, 4 e 8, meus amigos, é o que eu chamo de complementar de A em relação a B. Então, complementar de A em relação a B, é assim que eu leio isso, é o que falta para o A chegar no B. Como é que é? É complementar de A em relação a B. É o que falta para o A chegar até o B. E para calcular isso, gente, é através de uma diferença bem simples. Tu vai pegar o de baixo, ó, menos o de cima.
repare que realmente, ó, B menos A dá os elementos 2, 4, 6 e 8. Legal? Povo, só faz sentido em eu falar em complementar de A em relação a B se o A estiver contido em B. Caso contrário, essa operação não é definida. Então, aqui à tua esquerda, por exemplo, ó, não é definido o complementar de A em relação a B, porque o A não está contido em B. Legal? Bom, outras maneiras de escrever esse complementar estão aqui, ó. A com apóstrofo, ou então esse A elevado a C, né? Que nesse contexto aqui seria o A elevado a B. Né? Esse C que você está vendo aqui, ó, ele seria, digamos, o conjunto do universo, vamos dizer assim. Então, nesse contexto aqui de cima, teríamos o A elevado a B. O que o A falta para chegar até o B? Legal, meus queridos? Muito bem. E para fechar a aulinha de hoje, eu quero fazer contigo 2 exemplozinhos bem rápidos. Vamos lá. Acompanha lá comigo. Até se você quiser dar uma pausa no vídeo para tentar fazer a questão sozinho, seria bacana. E depois você vê se matou a questão ou não. Tá? Vamos lá. Primeira situação, temos lá. Conjunto A, formado pelos elementos em questão, tá? Menos 1, 3, 8, 2, 6. Conjunto B, formado pelos elementos menos 5, 8, 3 e 9. E o conjunto C, que é o conjunto do universo. Né? Então, se quiser escrever os elementos, ó, vamos lá. O conjunto A é formado pelos elementos, então, menos 1, 2, 3, 6 e 8. Conjunto B, formado lá pelos elementos menos 5, 3, 8 e 9. E o conjunto C, que seria o teu universo, seria formado pelos elementos que estão tanto em A quanto em B e mais uma parte ali exclusiva. Então, entraria aqui, ó, menos 1, entraria o 2, entraria o 3. Opa, vamos pegar aqui, ó, todo o conjunto A primeiro. O menos 1, 2 e 3, 6 e 8. Temos lá o menos 5, o 3 já foi contado, o 8 também, 9 e mais os elementos de fora, 1 e 4. Ok? Então, vamos lá, gente. A união com B. A união com B é formado pelos elementos, então, menos 1, menos 1, 2, 6, 3, 8, menos 5 e 9. Então, todos os elementos que estão em A ou estão em B formam esse conjunto união de A com B. Intersecção de A com B é só o que há em comum entre eles. O que há em comum entre A e B é o 3 e 8. Então, aqui, ó, 3 e 8 formam o conjunto A intersecção com B. B menos A. B menos A é o que tem em B e não tem A. Gente, o que B tem que o A não tem, ó, é só isso. É só o menos 5 e o 9. O A menos B é tudo que o A tem e o B não tem. Bom, o que o A tem que o B não tem seria basicamente esses 3 elementos aqui, ó. Menos 1, 2 e 6. Como é que é? Ó, menos 1, 2 e 6. Agora, C menos A união com B. Ou seja, C menos o que deu aqui, ó, no item A. Gente, é mais fácil de você visualizar isso no diagrama, né? O que o C tem que A união com B não tem? É só esses elementos aqui de fora, ó. É só o 1 e o 4. Então, aqui, ó, C menos A união com B, entre os elementos 1 e 4. Agora, como é que eu leio a letra F? Letra F eu leio assim, ó, complementar de A em relação a C. A questão é, o A está aqui, ó, indicado nesse diagrama que eu estou pintando aqui em rosinha. Tá vendo? Ó? Agora a questão é, o que o A falta para chegar até o C? Essa operação é sempre assim, ó, é o de baixo menos o de cima. E só faz sentido eu te perguntar isso porque o A está contido em C. Legal? Então, vamos lá. O que o C tem que o A não tem? Tem o menos 5 e 9 e o 1 e o 4. Então, esses são os elementos que pertencem ao complementar de A em relação a C. Legal? E para fechar a linha de hoje, um último exemplozinho aqui no quadro. Acompanhe lá comigo. Vamos lá. Dados os conjuntos A união com B e A intersecção com B, e ainda B menos A, eu peço quantos subconjuntos tem o conjunto A. Então, para responder essa pergunta, primeiro, eu tenho que saber quantos elementos tem o conjunto A. Então, ele tem lá N elementos. Se eu souber quem é o N, eu faço 2 elevado a N e estou calculando com isso o número de subconjuntos. Gente, para definir quem é A e quem é B,
Vamos fazer aqui um diagrama. Vamos colocar aqui um diagrama para o conjunto A. Ó, e aqui um diagrama para o B. Eu já fiz de propósito aqui, coloquei uma intersecção, porque de fato, ó, existe intersecção entre A e B. Nesse tipo de questão, gente, tu começa pelas operações que são exclusivas. Não é o caso da união. Tipo, se eu pegar o 3 de cara aqui, ó, eu não sei se o 3 está aqui ou está aqui, não sei. Então eu começo pelo que é exclusivo. Vamos lá, gente. Começando aqui, ó, pelo B menos A. B menos A é o que o B tem e o A não tem. Bom, o que o B tem e que o A não tem, só pode vir aqui, ó, 6. Intersecção de A com B é o que há em comum entre eles. 3 e 4. Então, eles só podem estar aqui nesse meio. Gente, aí o resto você completa. Por exemplo, o A união com B é formado pelos elementos 2. 2 já apareceu aqui, ó? Não. Então, 2 só pode estar aqui. Ah, mas não pode estar aqui no meio? Não. Se estivesse no meio, estaria na intersecção. Ah, mas não pode estar aqui na direita? Não. Porque se tivesse, estaria em B menos A. Então, só restou para mim aquela parte à esquerda. O 3 já foi contado na intersecção, o 4 também, o 5 não. Então, o 5 só pode estar aqui em A. Tá? E o 6 já foi lá em B, né? Então, o conjunto A ele é formado por elementos 2 e 5, que são exclusivos dele, e o 3 e 4, que não são exclusivos, mas que pertencem a ele, logicamente. Então, o A tem 4 elementos. Se o A tem 4 elementos, então ele vai ter aqui ao todo, ó, 2 elevado à quarta subconjuntos, o que dá total de 16 subconjuntos. Resposta da questão, alternativa D. Legal, meus amigos? E com isso, nós encerramos a nossa primeira videoaula sobre teoria dos conjuntos, ok? Te aguardo na próxima videoaula para falar sobre operações com conjuntos em problemas que envolvam esse conteúdo. Legal, meus amigos? Bom estudo, felicidades e até a próxima videoaula.